Como é que se deu esse caso de Quari envolvendo um adolescente no Free Fire? Bom, esse caso ele aconteceu onde um criminoso ele utilizava o jogo Free Fire, que tem uma sala de bate-papo dentro dele, um chat, para recrutar garotos lá do município de Quari. E aí ele criava uma amizade com essas crianças, e aí depois ele trazia para dentro da casa dele, convidava para que eles jogassem de dentro da casa dele, todos reunidos. Na verdade, aquilo era um grande pretexto. E lá na casa, ele utilizava de um artifício, alegando que ele ia aplicar uma injeção para os adolescentes não griparem. E ele aplicava um antihistamínico pela via venosa, tanto que tem apreensão na busca e apreensão, o delegado conseguiu apreender várias seringas, o próprio produto em si, né, tem diversos medicamentos que dão sonolência, e aí o adolescente dormia, ele apagava naquele momento, e era o momento que ele consumava o abuso sexual. Então, isso chamou muita atenção da gente, porque não foi só um garoto, né? Foram vários garotos que foram abusados, e o que chama a atenção da gente é como é que os pais permitem que os filhos frequentem casa de estranhos e fiquem até altas horas da madrugada, porque eles dormiam e ficavam sendo abusados por altas horas da madrugada. E no caso em tela, por que chamou a atenção? Porque a mãe, ao perceber a ausência do filho, conversou pelo WhatsApp e o criminoso se passou pelo filho. E ela percebeu que não era o filho, porque ela conhecia a linguagem, como ele se expressava. De que forma esse criminoso ele conseguiu essa medicação? Porque essa medicação ela é de uso hospitalar, né? Ele tinha uma parceria com um técnico de enfermagem que está sendo investigado, e ele fraudava receitas médicas para comprar o medicamento e também desviava da rede de saúde. Então, são cenas bizarras. A gente tem as imagens, né, onde mostra ele aplicando a seringa nas crianças, colocando em risco a vida dos garotos, porque ele não sabia a dose de cada um, ele não era médico para estar fazendo isso, e ele colocava em risco extremo a vida dessas crianças. Então não foi só um, foram vários que passaram por isso. Então ele realmente foi, a operação feita pelo Dr. Barradas foi uma operação realmente muito importante para a sociedade de Quari. Oportunidade que eu quero usar a audiência do Radar para pedir que, se você é pai de adolescente lá do município de Quari, se você suspeitar que seu filho andou pela casa desse criminoso, procure a polícia. Ele precisa ser responsabilizado na totalidade dos crimes dele. Ele foi preso por uma situação, mas se tiver 20, ele tem que responder pelas 20. De que forma ali os pais, os responsáveis, podem estar ali tentando prevenir esse tipo de crime? Em relação aos jogos online, nós temos um trabalho preventivo, um alerta muito importante divulgado nas redes sociais. Por quê? Hoje jogos como Roblox, como Free Fire, são jogos que têm uma aderência muito grande dos jovens. E neles existem salas de bate-papo que são portas abertas para o criminoso. Um exemplo, você está numa praça pública, no supermercado, no shopping, você não permite que nenhum estranho venha falar com o seu filho. Mas ele está dentro da sua casa, no quarto dele, mas o Wi-Fi está conectado, possivelmente tem um abusador podendo estar aliciando ele nesse momento, e você não está sabendo disso. E o pior, existem jogos online que tem chat de voz que acaba colocando em vulnerabilidade crianças menores, porque às vezes a criança não sabe digitar, mas ela está com o fone de ouvido ali, porque o pai não quer ouvir o barulhinho do jogo, coloca o fone de ouvido, e ali o aliciador está conversando com ela pelo fone de ouvido. Então é um perigo muito, muito sério isso que vem acontecendo hoje. E as pessoas acham que esse tipo de aliciamento nunca sai da tela. No caso de Quari, saiu da tela para a vida real. Sim. Ele começa a aliciar na tela, ganha a confiança da criança, e aí ele migra para outros aplicativos, porque no Free Fire, no Roblox, por exemplo, ele tem como rastrear. Aí ele convida a criança para ir para um aplicativo chamado Zange, que é um bate-papo, uma sala de bate-papo, onde não precisa registrar telefone, não precisa registrar e-mail, e lá ele começa a ter uma conversa secreta com a criança, e às vezes esse aplicativo está lá no celular do seu filho e você não conhece, e você não está vendo, você não tem noção do perigo. E naquele momento ele pode pedir senhas das redes sociais, ele pode pedir dados bancários, ele pode pedir dados da família, rotina da família, e um dia ele pode bater na tua porta e sequestrar teu filho. Então é importante que os pais entendam a tecnologia. Muitos hoje não querem saber, não querem entender, mas se você é pai e mãe, tem filho adolescente, filho criança, você tem obrigação de buscar informações e entender o que está acontecendo, porque a velocidade da tecnologia não está sendo acompanhada por você, mas seu filho está acompanhando. E os pedófilos estão se aproveitando disso
para poder atacar as crianças do Amazonas. Existe algum mecanismo da Polícia Civil hoje para, inclusive, investigar esses crimes que são ligados a esses aplicativos, e principalmente esse aplicativo que você falou que não tem como ter esse rastreio? Tem, hoje nós temos a Delegacia de Crimes Cibernéticos em Manaus, temos a própria DERPCA que faz esse trabalho, e no interior nós temos mais de 70 delegacias prontas para atender qualquer tipo de ocorrência dessa situação. A prioridade da nossa gestão aqui é combater pedofilia, seja no campo físico, virtual, digital, aonde for. Nós temos a missão de proteger as crianças do Amazonas. Então eu quero deixar um alerta: se você é pai ou mãe e percebeu que seu filho está tendo conversa com algum abusador, porque ele se passa por criança, você não confronte ele, você procure salvar provas, faça print, guarde as conversas e leve a polícia. Converse com seu filho, não enfrente ele, não condene ele, para que ele possa relatar até onde o pedófilo chegou, o que foi conversado, o que ele mandou para o pedófilo, e não confronte o criminoso, deixe isso para a polícia. Porque se você confrontar um criminoso, você vai acabar espantando ele. A nossa intenção, por mais que ele, com seu filho, apenas converse, ele não tenha começado um abuso, mas você tem a obrigação de fazer com que ele seja preso, que ele seja exposto. Porque se ele não fez com o teu filho, ele vai fazer com outras crianças. E o que a gente não quer para o nosso filho, a gente não quer para o filho dos outros, né? Então, seja vigilante, cuide da sua família, olhe o celular do seu filho, veja o que ele está fazendo, olhe as conversas dele. Não existe privacidade. Viole a privacidade e garanta a segurança do seu filho.